Israel acabou de receber um pedido de prisão pela corte de Yale, né? Ou pelo menos não um pedido de prisão ainda, mas acabou de ter a sua primeira pisadinha lá, né? Que a gente já viu que claramente o promotor principal fez esse pedido para ele, para o ministro de Defesa e para 2 líderes do Hamas. E lembrando, não existe só 2 líderes do Hamas, e sim uma porrada de gente que representa o Hamas, né? E foi, por incrível que pareça, um dos pedidos que a corte fez que, assim, trouxe mais disparidade no mundo, gente. Dividiu gente pra caramba. A gente viu que vários países que, assim, pertencem até mesmo da União Europeia ficaram divididos no meio em quem apoia isso e quem não apoia. E, assim, mesmo se ele for preso, eu acredito que, mesmo se ele for condenado, na verdade, eu acredito que ele não vai ser preso, né, gente? A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu disso tudo, que, assim, foi um dos pedidos mais apocalípticos que a gente viu há tempos, né? Superou pra mim até o do Vladimir Putin, que foi feito o pedido, tá, gente? Esse pedido recebeu praticamente, assim, foi ontem, se eu não me engano, foi feito o pedido pra claramente que ele seja preso, ele, o ministro de Defesa, e adivinha qual foi o motivo do crime? Você pensa, foi tortura, foi assédio, foi outras coisas cometidas muito terríveis? Não, foi uma envolvência que ele teve no bloqueio de chegada de comida para a faixa de Gaza. Ou seja, lembra aquela época que, assim, Israel acabou recusando um pouco de ajuda humanitária para a faixa de Gaza e as pessoas acabaram morrendo devido à fome? Exatamente por isso ele está sendo condenado, claramente, ele e o ministro de Defesa. Só que a gente tem que lembrar que isso não é culpa só de Israel, entendeu? Porque, assim, desde quando começou tudo, Israel realmente fez um pouco de bloqueio. Isso aí não vamos passar pano, que Israel fez um pouco de bloqueio sim para que a comida não chegasse. Por quê? Porque quando a comida estava chegando e toda a ajuda humanitária estava chegando lá na faixa de Gaza, ou essa ajuda humanitária vinha subliminarmente disfarçada de ajuda humanitária e dentro dela tinha apoios para o Hamas, ou então o Hamas praticamente roubava toda a comida, todo o apoio que era para os palestinos e deixavam eles com fome. Então, da mesma forma que a gente vê que eles colocam Israel como esse crime, o pessoal do Hamas também tinha que ser condenado com esse crime, coisa que não aconteceu, né? Já o pessoal do Hamas que foi condenado, né, eu não vi ninguém se pronunciando sobre o tema e ficando calado, porque realmente eles fizeram isso, né, que foi condenado por homicídio, por assassinato, assédio. Então, isso tudo aí, todo mundo se manteve calado e realmente estamos certo, né, que a gente viu que eles fizeram atrocidades pra caralho aí quando começou a guerra lá em Israel em 7 de outubro, ou seja, não tem nem o que a gente comentar entre a diferença do motivo de prisão dos dois, tá, gente? Aí você fala, tá, mas Alessandra, ele foi condenado por um tribunal que é superior aos tribunais do país. Pra que serve essa corte de Yale, gente? Gente, a corte de Yale é tipo assim, né? Se a gente não consegue resolver aqui com a jurisprudência do nosso país, ou seja, vamos supor assim, suponhando, né, que o Bolsonaro seja condenado aqui no Brasil. E isso não é válido para o Brasil porque ele é presidente do país. Ou seja, isso não tem chance de acontecer, não vai rolar. Eles passam por uma corte que é maior, que é suprema, que seria então a corte de Yale, que vai fazer o quê? Essa condenação. Só que da mesma forma que ela consegue condenar e falar, olha, você vai ser preso, ela não consegue te prender. Então não serve para nada. Literalmente, ela tem aí seus 147, se eu não me engano, países que são membros, só que assim, depende dessa galera que é membro para fazer a prisão de uma pessoa, tá? Então, resumindo, o que aconteceu com o Vladimir Putin? O Vladimir Putin foi condenado por eles, mas como a Rússia, nem os Estados Unidos e, aliás, né, nem claramente outros países como propriamente Israel fazem parte desse tipo de acordo que fizeram de claramente assim, se a pessoa receber uma condenação, ela tem que ser declaradamente presa, eles estão nem aí para isso, porque assim, não é válido para eles. Então, enquanto Vladimir Putin estiver no território nacional dele, que é a Rússia, enquanto Benjamin Netanyahu e o ministro de Defesa estiver em Israel, e principalmente essa foi a pior parte, que tiveram condenar Benjamin Netanyahu, porque
por incrível que pareça, quando condenaram ele, né, ou pelo menos colocaram esse início de condenação, a gente viu que Israel, o governo de Israel fez isso aqui, ó, juntou, porque viu assim, ué, peraí, condena Benjamin Netanyahu, a gente também vai estar na reta, né? Então vamos se lascar aqui também. Então eles se juntaram, a gente viu que o apoio de Benjamin Netanyahu em Israel nunca foi tão forte, né? A gente sabe que Benjamin Netanyahu teve uns probleminhas aí na justiça, mas não é sobre isso que a gente tá tratando. Agora é sobre os crimes de guerra que, segundo aí, né, a corte, ele cometeu. Pois é, gente, então assim, se ele estiver dentro do país, ele não consegue ser preso. E, aliás, esse tribunal tem que contar com a colaboração de que os países que são membros deles, como por exemplo a gente vê o Brasil, não vai fazer assim o favor de claramente entregar a pessoa e falar, olha, estamos aqui, estamos mandando ele preso para ele ser julgado. Porque assim, foram condenados 25 pessoas já no Tribunal Penal Internacional. E adivinha, metade dela conseguiu uma condenação certa, uns 20% aí acabaram recusando as causas, falaram, não, tira esse processo aí, tira isso aí, porque não vai dar muito certo. E teve uma galera que a gente viu, que claramente, como o próprio do presidente Sudão, que eu não me lembro o nome dele agora, mas que ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Aliás, se você lembrar, eu vou colocar em algum lugar aqui da tela depois, ou então na descrição o nome dele, porque agora eu não tô recordando. Esse cara, ele literalmente saiu, andou, foi na África do Sul, que é um membro, claramente, e ficou lá de boa. E a África do Sul falou, vou entregar não, deixa aí, tá aqui, não é problema meu, deixa ele quieto aí. Então, resumindo, a corte de eu, da mesma forma que ela tem importância, ela não serve pra nada, porque assim, se a galera falar não vamos entregar, a mesma coisa não ter porra nenhuma, né? Assim como a gente viu, e claramente, há tempos atrás também o Vladimir Putin poderia ter vindo numa reunião aqui no Brasil, e claramente o Lula não ia entregar ele, né? Mesmo fez um pedido para que o Vladimir Putin pudesse vir aqui no Brasil. Só que o Vladimir Putin falou assim, na dúvida, não vou aparecer. Pois é, gente, essa é a função da corte de Yale. E por que eu falo pra vocês que essa declaração de, assim, condenação foi uma das piores da história que eu já vi na minha vida? Porque, assim, a galera, quando ela é condenada, como Vladimir Putin e outras pessoas que cometeram crimes de guerra, ou então cometeram outros crimes muito pesados, a gente sabe que é o quê? Todo mundo fala, realmente você estava errado, você fez isso, não vamos palpitar muito sobre o tema. E quando palpita, é uns países que a gente considera que não está muito correto com a política, ou seja, países que assim, são ditaduras, ou então são países que chegam a ser assim, não ditaduras, mas não muito democráticos, começam a falar sobre o tema. Só que a gente viu que assim, dessa vez a coisa mudou, porque dividiu 4 países que na minha visão são muito importantes e que deu assim uma rachada no meio da União Europeia, que foi o quê? Colocou os Estados Unidos, chegou e falou, olha, o próprio Joe Biden, né? Joe Biden, nos últimos tempos, ele tá se surpreendendo, principalmente depois da morte do presidente do Irã, foi aí que houve uma reviravolta mais surpreendente ainda por parte do Biden, né? Que a gente viu claramente, ele tá sofrendo muitos problemas com a galera que tá defendendo a Palestina lá nos Estados Unidos, porque claramente está tendo manifestação de universitários lá, e depois que ele começou a prestar mais apoiozinho um pouquinho para Israel, a gente viu que a galera começou a chamar ele de Joe Nocida. Então, assim, não tem nem o que falar, vocês já entenderam, né? Comparando com o roteiro inteiro aqui. E agora que esse cara morreu, né, que foi o presidente do Irã, a gente viu que veio o pedido de prisão para Benjamin Netanyahu. E o que Joe Biden fez foi claramente desprender de tudo que o partido dele estava obrigando ele a seguir, que depois de um tempo eu fui entender qual que era a conexão correta disso, que era assim. O partido dos democratas está querendo usar essa galera, esse público de universitário que está defendendo o pró-Palestina para conseguir ganhar voto. Embora que a gente olhe assim, o Biden não concorda muito com isso. Mas assim, se ele quer voto, quer estar reeleito, ele tem que acabar seguindo as linhas, né, gente? Não tô falando que o Biden é inocente. Ele, tipo assim, não sei se eu quero seguir exatamente isso, né? Só que agora que a gente viu que Trump tá ganhando definitiva em quase dos 5 setores principais, né, dos Estados Unidos, os republicanos dão uma
desesperada braba. Os republicanos, na verdade, os democratas deram uma desesperada braba, né? A esquerda dos Estados Unidos deu uma desesperada e acabou que meio que assim, deram uma doida e colocaram, tipo assim, tudo pros ares e agora voltaram a defender Israel por completo, principalmente depois da prisão de Benjamin Netanyahu, né? Que foi o quê? Era a representação da, se eu não me engano, da União Judaica, né? Alguma coisa que estava rolando nos Estados Unidos que era em relação aos judeus, né? Uma comemoração feita lá. E o que acontece? O Biden chegou, falou, olha, tenho que avisar para vocês que, claramente, eu acho que essa prisão que você está fazendo com o Benjamin Netanyahu é inadmissível. Eu não vejo nenhuma com algo que cometa crimes de guerra nisso, porque assim, era uma guerra e, aliás, não dependeu somente dele para que isso aconteça. Então, resumindo, essa condenação, na minha visão, é extremamente incorreta. E junto com os Estados Unidos falando isso, veio a Alemanha também falando, não concordo com isso, tô achando esse negócio meio errado, tá? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa nesse angu aqui. Resumindo, a Alemanha viu que tinha alguma coisa errada, falando, também concordo que esse pedido de prisão de vocês aí tá meio louco, tá? E por outro lado, a gente já viu que teve outros dois países que falam assim, não é que eu concordo com isso, não é que eu tô achando que é certo, tem que prender membros, tem que prender principalmente a África do Sul, que falou que tinha que prender pra quê? Pra acabar a guerra, coisa que sim, não vai mudar, galera. Prende Benjamin Netanyahu ou prende qualquer outra pessoa do Hamas ou qualquer ministro de defesa, sabe o que vai acontecer? Vai entrar outra pessoa pior, né? Que é como a gente tá vendo que o Irã vai acontecer. Só o cara não foi preso, ele foi morto, né? Mas assim, tirou a pessoa da reta, ou entra alguém pior, ou entra alguém na mesma. Ou então pode dificilmente entrar alguém melhor do que o anterior, né, gente? É isso que aconteceu, né? Assim, se tirar o Benjamin Netanyahu, se ele for preso, eu acredito que vai entrar outra pessoa e essa pessoa possa aí, talvez, continuar com os mesmos tipos de análises que ele vem fazendo. Ou então reduzir só um pouquinho para não conseguir ser julgado no Tribunal Penal Internacional. E junto com o que a África do Sul falou, veio também a França falando nisso, né? Eu acredito que a França vem falando nisso, principalmente agora, porque a França está interessada no próprio umbigo dela, que é o quê? É permanecer as Olimpíadas, né? Tá chegando as Olimpíadas na França e assim, né? Vamos falar que ter um país naquela região, não é ali na Europa, mas perto, que tá em guerra, né? A gente viu assim que não é algo lucrativo, né? Tanto que a Rússia já pensou até em parar a guerra por conta dessas Olimpíadas, que tá mais longe ainda que Israel. Israel ali perto, então não é nem um pouco bom, nem um pouco lucrativo para a França. Eu acredito que a França esteja pensando nesse principal motivo, ao contrário dos outros países, porque os outros países não têm nenhum interesse nesse momento. Então fala assim, não vejo sentido em prender Benjamin Netanyahu, né? Mas assim, foi um dos tipos de pedidos que eu vi que foi mais polêmico, porque deu uma reviravolta incrível, reviravolta por parte dos Estados Unidos. Ali mesmo a gente já estava imaginando que ia apoiar um pouco o Benjamin Netanyahu. Reviravolta da galera do governo de Benjamin Netanyahu, que estava meio assim com ele, mas quando viu o pedido de prisão, juntou, falou, vamos ficar unidos, porque senão vai dar errado para nós. E claramente, pelo fato de que não estava esperando agora a França e nem a África do Sul citar esse nome, ou então falar que claramente Benjamin Netanyahu tinha que ser preso. Ele e os líderes do Hamas, né, gente? Os líderes do Hamas, eu realmente concordo com o pedido de prisão, porque, assim, é muito mais pesado os crimes. E, aliás, são crimes que foram responsabilidades próprias deles, tá? Então, resumindo, não são crimes que são responsabilidades embutidas, como a gente pode dizer assim, que é no caso do caso de Benjamin Netanyahu, que é o quê? É devido à fome. Então estão colocando como se indiretamente ele tivesse cometido um crime de guerra por esse motivo, tá? Entendem? Já ao contrário do que a gente já viu, claramente o Hamas cometeu esse crime bem assim, bem mostrando para o mundo. A gente viu muitas filmagens lá em 8 de outubro, né? Em 7 e 8 de outubro também, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Pois é, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tá sempre trazendo as maiores informações pra vocês. E essa foi uma das mais chocantes que a gente teve nesses últimos dias. Algo que ninguém tava esperando
praticamente assim, desde quando a gente começou essa semana, domingo passado, a semana começou assim com coisa que ninguém tava esperando. Só que tá acontecendo muito rápido e tá dando muito BO, principalmente ali entre o Oriente Médio, Ásia e até mesmo assim. Temos que lembrar que aqui no Brasil também temos muitos problemas, como propriamente o Rio Grande do Sul, que teve as enchentes altas. Tava uma coisa horrorosa de se ver, uma coisa terrível o que aconteceu com o povo do Rio Grande do Sul. Meus pêsames pro povo do Rio Grande do Sul, gente. Realmente temos que fazer uma campanha muito maior, um apoio muito maior para que consiga recuperar o Rio Grande do Sul. E, aliás, né, gente, temos que lembrar que, assim, nesse momento agora, na minha opinião, todo mundo é brasileiro, tá? Não tem essa diferença de, eu tô no Nordeste, eu tô no Norte, eu tô no Centro-Oeste, eu tô no Sul. Não, gente, todo mundo é brasileiro, todo mundo tem que unir para conseguir ajudar o próximo, entendem? Bem, isso aí é o que eu acho de mais importante agora pra gente conseguir recuperar o Rio Grande do Sul e, aliás, né, continuar fazendo as doações, que eu tô vendo doações, no caso, no mercados toda hora, sendo assim, de água, que é muito importante pro povo do Rio Grande do Sul, que eles estão precisando do alimento, doação de roupas, é muito importante que a gente faça essas doações, gente. Então, conto com a ajuda de vocês aí, vai em algum mercado, em algum lugar que você possa fazer essa doação e ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Um beijo e até nosso próximo vídeo aqui no canal.